Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William. E eu sou a professora Thaisa. E hoje nós vamos aprender sobre um evento muito importante na nossa história, a Proclamação da República. Para iniciar o nosso estudo, nós precisamos entender dois conceitos, o conceito de monarquia e o conceito de república. A monarquia é um sistema de governo em que o líder, ou chefe de Estado, é chamado de rei, rainha, imperador ou imperatriz. Nesse sistema de governo, o poder é passado de pai para filho, sem a intervenção do povo. Normalmente, na monarquia, o líder, o rei ou a rainha, ele exerce o poder até o dia da sua morte. Já a república é um sistema de governo em que uma ou várias pessoas são eleitas pelo povo, exercendo o poder por um tempo determinado e servindo aos interesses da população. O Brasil, desde a sua descoberta pelo país de Portugal, era regido por um monarca. Primeiro foi Dom João VI, depois foi Dom Pedro I e então Dom Pedro II, que governou o país por quase 50 anos, 49 para ser mais exato. As coisas correram até que bem durante esses anos, mas durante os últimos anos de reinado, Dom Pedro II começou a ter alguns desentendimentos com alguns setores da sociedade, mesmo sendo um imperador muito amado pelo povo. Ele se desentendeu com a Igreja Católica, pois tinha concedido liberdade de culto à maçonaria. Ele próprio estava se envolvendo com a maçonaria. A abolição da escravidão foi um dos fatores que determinaram a queda do Império de 1889. Os grandes fazendeiros não estavam felizes com o fim da escravidão e cobravam indenizações dos cofres públicos pelo dinheiro que haviam gasto na compra de escravos. Logo após o final da Guerra do Paraguai, em 1865, os militares do Exército ganharam força e não se contentaram apenas com as atividades nos quartéis. Inspirados nos ideais positivistas, eles decidiram que tinham o dever de participar da política brasileira. Porém, Dom Pedro II impediu tais manifestações políticas vindas dos quartéis. Os militares sentiam-se desprestigiados, já que haviam vencido a Guerra do Paraguai, mas recebiam baixas remunerações e eram proibidos de se manifestar politicamente. Os republicanos eram formados por grupos com interesses bem diferentes, mas com um objetivo em comum: a descentralização do poder. Mas como não tinham nem apoio popular e nem político, apenas 3 deputados defendiam a causa, resolveram tomar o poder à força. Impregnados pela mentalidade positivista, os republicanos tentavam disseminar as suas ideias a qualquer custo, porém sem sucesso. A ideia de república não era aceita pela população brasileira. Os candidatos do Partido Republicano raramente se elegiam para algum cargo, tendo em vista que os republicanos não tinham o apoio da população. A única forma de tomar o poder seria através de um golpe militar. As chances de sucesso desse golpe eram mínimas, pois a Marinha do Brasil era extremamente fiel ao Império. A única esperança dos republicanos estava depositada em Marechal Deodoro da Fonseca, herói da Guerra do Paraguai, mas que estava insatisfeito com o desprestígio da monarquia em relação ao exército. Essa tarefa não seria fácil, pois Deodoro era amigo pessoal do imperador. Foi quando o major Solon Ribeiro colocou em prática uma armadilha para cooptar Deodoro. Solon fez circular uma história inverídica de que o governo havia mandado prender Deodoro da Fonseca junto com Benjamin Constant e o próprio Solon Ribeiro. Os boatos provocaram o efeito desejado. Revoltadas, as tropas se rebelaram nos quartéis. Foi quando o presidente do Conselho de Ministros, Visconde de Ouro Preto, tentou falar com os chefes militares para apaziguar a situação nos quartéis, sendo ignorado.
Na manhã do dia seguinte, Marechal Deodoro e suas tropas marcharam até a frente do quartel-general, onde estava o Visconde de Ouro Preto. Sob ameaça, Deodoro expulsou o ministro do cargo. Os republicanos viram uma oportunidade para executar o golpe. Redigiram então a moção da proclamação da República, em que Deodoro seria nomeado chefe do governo provisório. Dom Pedro foi informado por telegrama dos acontecimentos, e então ele e toda a família real foi expulsa do Brasil. E eles foram na calada da noite, pois os republicanos tinham muito medo de que a saída do imperador gerasse revolta na população. Um fato curioso é que nos primeiros dias do novo regime, na falta de um hino, cantou-se a Marselhesa francesa. E na falta de uma bandeira, adaptou-se a dos Estados Unidos. A bandeira que buscava imitar a dos Estados Unidos não agradou nem um pouco, e durou apenas 4 dias, do dia 15 de novembro até o dia 19 de novembro, quando os republicanos decidiram continuar com a bandeira do Império, trocando apenas os símbolos centrais, que remetiam à monarquia, para uma ordem celestial, que remetesse à noite estrelada do dia 15 de novembro. Tanto é que dia 19 de novembro até hoje é comemorado o Dia da Bandeira. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam as atividades e deem um retorno, tá? No grupo, qualquer coisa é só chamar que a gente vai esclarecer tudo. Muito obrigada e por hoje é só. Tchau, pessoal!